Olá, gente, tudo bem? Peço que você já chegue dando o seu like para ajudar no canal. E, bem, gente, a questão que eu vou trazer hoje não é de uma notícia específica, mas uma análise de um ponto que é importante para ser debatido, para ser mostrado, que é a questão da classe média brasileira, do porquê que a classe média apoiou esse golpe de Estado que teve no Brasil e ainda está apoiando, né, uma boa parte dessas pessoas. A questão da luta de classes, a questão da luta de classes, ela não é uma questão ultrapassada como uma parte da nova esquerda julga ser. Na verdade, ela é bem atual, acho que ela é cada vez mais atual. E o Brasil é um forte exemplo disso. Mas como é a questão, a visão que a classe média tem, né, dessa questão social, econômica, e como a mídia, a grande mídia, utilizou-se disso para conseguir esse apoio para o golpe. Bem, a visão geral da classe média, né, é uma visão escravista, né? Ela vê questões básicas, né, e algumas questões que são um certo grau de consumo um pouquinho mais elevado, como algo que representa um privilégio, ou seja, é um símbolo de status para eles. Por exemplo, viagem de avião. A viagem de avião, durante muitas décadas no país, era algo que representava um status de uma certa classe social, né, classe média ou as classes mais altas. Então, por causa dos preços elevadíssimos e tal. Com o passar dos anos, né, no período aí do governo Lula, os preços das passagens diminuíram bastante, né? E também o poder de consumo das classes mais baixas aumentou. Com isso, as classes mais pobres conseguiram ali mais do que conseguiam antigamente adquirir certos produtos, certos serviços que antes não dispunham, né? Muitos puderam comprar seus automóveis, fazer um pequeno investimento, ter um pequeno negócio, um pequeno comércio, alguma coisa do tipo. Conseguiram, né, um crédito também, que ajudou nesse sentido, tanto por consumo como para investimentos. Conseguiram, né, por meio tanto dessa renda um pouco mais elevada, como pelo barateamento das passagens aéreas, conseguiram viajar de avião. Enfim, todas essas coisas que poucos anos antes eram privilégios, eram símbolos de status da classe média e das classes mais elevadas, passou a se massificar um pouco mais. Esse pouco ocorre em outros países, né? Na Europa, nos Estados Unidos e tal, onde o grau de consumo desses produtos, desses serviços é maior, né? Então, mais pessoas consomem isso. Isso é excelente para a economia, impulsiona esses mercados, é ótimo para o país, né? E evidentemente é ótimo para a sociedade brasileira de modo geral, né? Para essas camadas mais pobres principalmente. Porém, para essa classe média que tem essa visão escravista, essa visão de que esses bens e esses serviços são símbolos de status, são privilégios de classe, ela cria uma revolta muito grande dessa classe popular, dessa classe pobre, que está tendo uma pequena ascensão social, e ela parte a odiar, né, aqueles que promoveram isso, no caso o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula. Então eles passam a atacar o governo, a tentar inventar alguma coisa
para poder ser contrária a isso. Ataca inclusive programas como o Bolsa Família, entre outros, mais especificamente atacando o próprio PT, o próprio Lula. Então, quando a grande mídia traz à tona algumas questões como corrupção, outras coisas, eles embarcam. Não porque eles são contra a corrupção, mas porque eles tinham que ter uma justificativa mais, vamos dizer assim, aceitável para dizer que combatem o partido, né? No caso, o PT, né? Que escondiam, isso ajudava a camuflar, a esconder o real propósito desse combate ao PT. Então, eles não combatiam o PT por conta da corrupção. Por que eu digo isso? Porque a corrupção, para qualquer pessoa que tenha um pequeno inteligência, sabe que a corrupção ela é inerente ao sistema, de que todos os partidos têm um certo grau de corrupção, de que todos os países têm um certo grau de corrupção. Inclusive, nos índices de corrupção, mostra que o Brasil está lá no meio da tabela. Então, não é uma questão exclusiva do Brasil, muito menos exclusiva do PT. Outro ponto importante é isso. Se você for ver lá entre os partidos mais corruptos, tá ali o DEM, tá ali o PSDB, tá ali principalmente os partidos mais à direita. No entanto, né, como a grande mídia queria dar o golpe no PT, ela, para implantar um projeto neoliberal, ela colocava todo dia coisas que faziam com essa ligação entre a corrupção e o PT, como se fosse uma coisa exclusiva do PT. Enquanto encobria ali a corrupção que ocorria em outros partidos, né, em outros órgãos, principalmente órgãos empresariais, né, que acontece muito. Então, eles seguiram com isso, né? E por que eu digo com total certeza, sempre tive essa convicção, mas agora fica muito mais claro que essa classe média, né, ela, na verdade, ela nunca foi contra a corrupção, ela nunca se importou com isso, que é agora nesse governo Bolsonaro. Claramente, existem vários escândalos de corrupção, não só envolvendo pessoas próximas ao governo, mas diretamente com o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, ministros do Bolsonaro, vários deputados do partido e de outros partidos que compõem ali a base aliada. No entanto, não há ali esses movimentos contrários a isso. Não há ali uma luta, não há ali manifestações por parte dessa classe média, desses movimentos que estavam lá, como o MBL e outros, combatendo essa corrupção. Porque esse combate à corrupção nunca existiu. Ele não era genuíno, ele não era verdadeiro. Ele tinha o único objetivo de criar uma justificativa moral para combater algo, para combater um partido, que era o PT. Combater, na verdade, os programas sociais esse estado de bem-estar social, ali essa social-democracia, esse modelo de governo. Então era isso. Não tinha outro objetivo, né? Então é por isso que agora eles não ligam mais para isso. Você podem ali ser apresentadas várias provas, né, mostrar a questão da corrupção, que eles não vão fazer nenhuma manifestação contra isso, não vão lutar contra isso, porque eles sabem que não é esse o propósito, não é esse o objetivo deles. Então essa é uma das grandes questões. Você não pode combater algo que é inerente a um sistema sem combater o sistema, né? Se você quer combater algo que é inerente ao sistema capitalista, você tem que combater o próprio capitalismo. E não é isso que esses grupos fazem.
Pelo contrário, na verdade eles são financiados pelo grande capital. Pegar, por exemplo, o caso do MBL ou de qualquer outro desses grupos aí que tem esses movimentos aí de grande repercussão no Brasil, né? Eles não são movimentos orgânicos. E isso não é exclusivo do MBL, né? Tem agora esses movimentos agora como Renova Brasil, Acredito e tal, que também são praticamente a mesma coisa. Tem basicamente ali o mesmo projeto no que se refere às pautas econômicas, as pautas trabalhistas, né? Então é isso, gente. Eu peço novamente que você deixe seu like, um abraço a todos e até mais.